vou falar, mudar um pouquinho de assunto, né? Assim, ainda falando de saúde digital, mas saindo um pouco da telemedicina e contando para vocês um pouco do que a gente faz hoje no laboratório clínico, né? Aplicando a informação digital, aplicando ciência de dado, business intelligence, como que a gente usa isso no dia a dia do laboratório, né? Então, eu sou formada em medicina, eu fiz a área de hemostasia especificamente, mas hoje lá no Fleury eu trabalho como a líder médica na área de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, o Nico falou antes de mim, ele já falou um pouco do Fleury, né? Então, já ganhei aqui um tempinho, e ele falou um pouco do Fleury como um todo e um pouco da parte de imagem, né? E o que eu vou comentar agora com vocês é um pouco da aplicação, então, em análises clínicas. Hoje a gente tem um grupo muito grande, né, de colaboradores, médicos. Hoje a gente tem 80 setores técnicos pelo Brasil. Em breve esse número já vai aumentar, né? Porque agora a gente tem uma área nova no Espírito Santo, né? Então esse slide já está um pouquinho desatualizado. E a gente fez ano passado mais de 77 milhões de exames, né? E já há algum tempo a gente começou a aplicar a Business Intelligence dentro de análises clínicas. Então, o Fleury tem um histórico de inovação. Hoje isso parece comum, mas o Fleury foi um dos primeiros laboratórios, ou foi o primeiro laboratório a implantar a leitura, por exemplo, em código de barras, né? E uma série de outras coisas aí ao longo dos anos, né? E aí o que a gente conversa muito, então a gente fala às vezes muito de inovação disruptiva, né? Mas o que é ser inovador, né? Inovar não é só fazer as coisas grandes, então o foguete da NASA, as descobertas enormes, mas a inovação ela está no dia a dia, né? Naquilo que a gente faz o tempo todo. Então, isso é algo que a gente conversa o tempo todo lá no Fleury, e a gente tenta levar isso para as equipes técnicas, né? Então, eu trabalho junto com a equipe de pesquisa e desenvolvimento, mas a gente trabalha muito de perto e o tempo todo com os times que executam os exames todos os dias, né? E o que a gente conversa muito é que a inovação, ela está também dentro da rotina, ela está ali no que a gente faz o tempo todo. E o que a gente precisa manter em mente, né, para quem a gente está criando, por que a gente está inovando, e a gente sempre mantém em mente o cliente, né? O nosso cliente é o nosso cliente que está ali fazendo uso dos exames, que está frequentando o laboratório, seja exame de imagem, seja exame laboratorial, né? Então, o tempo todo, quando a gente está pensando em inovar, o que a gente quer fazer, a gente está pensando em melhorar para esse cliente. Então, esse é um exemplo de algo que de uma inovação ali do nosso dia a dia, né? E que veio um pouco dessa análise do BI, do questionamento do que a gente está olhando. Então, hoje a gente tem todos os indicadores que a gente acompanha em área técnica, eles estão disponíveis para análise sempre do dia anterior, né? Então, a gente tem todos os dados do dia anterior ao dia que a gente está aqui analisando, atualizados o tempo inteiro dentro dessa plataforma de BI. E aí a gente trabalha muito da ideia do BI para o QI, né, do Quality Intelligence, so Business Intelligence to Quality Intelligence, né, que é isso que a gente conversa muito, como que a gente traz qualidade usando essas informações. Esse é um exemplo, né, de experiência do cliente que a gente trabalhou um tempo atrás, e a gente tinha uma queixa que aparecia com muita frequência do paciente que ia, principalmente no final de semana, à unidade, colhia alguns exames, e a gente tem um conjunto, perfil de exames que é muito frequente o paciente colher junto, né, e isso inclui exame de sangue, exame de urina, e alguns outros analitos, né, e a gente sempre acompanhou esses tempos, né, então esse BI sempre olhava para cada laudo liberado, né, então o laudo da urina, o laudo do hemograma, o laudo sei lá, todos os exames. E a gente percebeu essa questão dessas queixas que apareciam, e aparecia muito no final de semana, porque no final de semana a gente muda um pouco os fluxos de operação, e aí a gente tinha atraso em liberação, eventualmente, de um desses exames, por conta dos fluxos mesmo, né? Então a gente começou a analisar o que estava acontecendo, e a gente entendeu que a gente estava olhando para a coisa errada, então a gente estava olhando exame a exame, não pro paciente, né? Então a gente fez uma série de estudos e alterações ali de fluxo para entender
essa queixa, e hoje a gente olha não exame liberado, mas a gente olha o laudo liberado para o paciente, a ficha inteira de exames que ele coletou, né? Então a gente não olha mais para atraso de um exame ou para fluxo de um exame, a gente olha para o todo e a gente fez uma série de alterações ali de fluxo e processos para conseguir melhorar essa experiência do cliente, olhando para dados e para dados de reclamação e para dados de fluxo dentro do laboratório, né? Então, a gente já gerou uma série de publicações relacionadas a isso, né? E a ideia é essa, gerar valor para o cliente com base nesses dados que a gente acompanha. Então, hoje a gente olha o número de clientes impactados e não mais número de exames impactados para cada um desses indicadores que a gente acompanha, né? E isso extrapola, não é só indicador de qualidade, né? A gente usa esse sistema, a gente usa o BI, a gente usa a informação para olhar outras coisas também. Então, a gente olha, por exemplo, algumas coisas relacionadas a soft skills, né? Então, a gente acompanha quantos colaboradores a gente tem e a gente faz um cálculo de anos de casa, né? Então, hoje a gente tem 1.600 colaboradores, mas a gente tem mais de 11.000 anos de casa, né? E a gente divulga esses dados, compartilha, faz a informação chegar para cada um dos colaboradores, a gente olha para dados de população, a gente olha para notificações de doenças de notificação compulsória, uma série de outras coisas, né? Então, a gente usa esse dado que a gente capta, né, que a gente tem ali implantado para gerar valor, trazer informações e gerar valor dentro daquilo que a gente está analisando e saber por que a gente está analisando, né? Então, esses são alguns exemplos, né, de dashboards que a gente acompanha, divulga e compartilha para esse acompanhamento. E o que a gente vem aprendendo ao longo desses anos aí que a gente tem trabalhando com o BI, com QI, né, que a gente foi ganhando muito tempo em termos de atualização de dado. Hoje o dado é acessível, a gente sabe, obviamente, quem tem acesso aos dados, né, tudo que a gente faz ali está dentro dos controles de informação, com certeza, né, mas assim, a gente olhava antigamente, a gente tinha, por exemplo, uma atualização que ela era superior a 30 dias para a gente conseguir capturar todos os dados e olhar. Então, quando a gente acompanhava esses indicadores, a gente estava olhando para dados de quase um mês atrás. Hoje a gente olha o dia -1, né, então a gente está muito mais... consegue tomar decisões muito mais rápido e consegue uma granularidade de informações muito maior. E aí a gente foi, né, evoluindo nessa análise de dados e tudo mais, e hoje a gente, então a gente foi do BI para o QI e agora para o SI, né, Safety Intelligence, que a gente tem olhado para esses dados também para olhar para informações que tragam maior segurança para o paciente. Esse aqui é um exemplo do que a gente constrói com base nesses dados, né, mas a gente construiu e hoje tem uma ferramenta, por exemplo, para acompanhar perfil bacteriano em instituições, né, em hospitais. Então, a gente consegue, dentro de um determinado local, um determinado hospital, uma determinada regional, onde quer que a gente queira, acompanhar também o perfil, por exemplo, que perfil de bactérias aquele determinado hospital tem, qual é o perfil de resistência a antibióticos que aquelas bactérias têm. Então, a gente tem muito desses dados que são compartilhados pelas CCIHs, né, do Brasil todo, mas e são dados que são extrapolados, e hoje a gente consegue olhar para esse dado para cada instituição que a gente atende, né, e isso traz, então, um ganho aí de eficiência em tratamento e uma maior segurança também para o paciente nesse sentido. Isso aqui é um exemplo de coisas que a gente traz, mas a gente olha também para evento adverso, a gente olha para uma série de outras coisas aí relacionados à segurança do paciente para poder atuar de forma rápida, tendo esses dados ali em tempo real. E aí, para terminar, eu vou falar um pouco para vocês também, então, tudo isso que a gente estava conversando de aplicação, de uso de dados, né, de informação, aplicação de dados na rotina laboratorial, e vou falar um pouco de algumas coisas que a gente faz também na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente
busca fazer inovação o tempo inteiro, em todos os lugares. A gente faz muita inovação incremental e aí a gente tem equipes dedicadas ali a fazer pesquisa e desenvolvimento e buscar, né? Porque, na verdade, a inovação ela pode estar em qualquer lugar, incremental ou disruptiva, mas buscar uma equipe focada em buscar trabalhar inovações mais disruptivas, né? A gente trabalha muito em parceria, hoje os projetos de pesquisa que a gente faz são, em sua maioria, em parceria com outras instituições, isso é algo que hoje todas as instituições precisam buscar, né? A gente cresce junto hoje. A gente faz uma parte de desenvolvimento que é mais dentro de casa também, mas os projetos de pesquisa, eles são muito em parceria. Esses daqui são só alguns dados lá da área de pesquisa e desenvolvimento, então é uma área que vem crescendo aí continuamente, a gente vem crescendo em implantação de produtos, em publicações, né, de artigos em revistas indexadas. A empresa tem um foco em inovação, então existe um acompanhamento de indicadores relacionados à inovação, a gente acompanha a receita bruta, esses aqui são dados publicados, né, do fechamento do ano passado da empresa, que eu estou trazendo aqui só para mostrar que é algo que a gente acompanha, a gente olha, está no cerne, né, da empresa. E uma das áreas que a gente trabalha cada vez mais de perto é a área de ciências de dados e bioinformática, né? A gente tem hoje um líder em ciências de dados e bioinformática, uma equipe que a gente vem formando há algum tempo, esse líder é o Wesley, né? Muito do que eu trouxe aqui é material compartilhado aqui, ele compartilhou comigo para dividir aqui com vocês. Então, a gente trabalha uma série de parcerias e uma série de desenvolvimentos internos também. Hoje a gente trabalha dentro de uma ideia de cultura baseada em dados, né? Então, isso é algo que a gente vem implantando, mas que hoje a gente já colhe diversos frutos, né, disso daí. Então, a gente sabe que a gente tem que olhar para o ecossistema, tem que olhar para a integração de áreas, ter um projeto de desenvolvimento, e é o que a gente tem feito, né? Então, aqui é uma série de áreas em que a gente vem trabalhando para poder manter e divulgar essa cultura de dados dentro da empresa. Então, desde o domínio científico, o olhar voltado a paciente, orientada a pesquisa e desenvolvimento, aplicada à rotina, aplicado a controle de qualidade, processos e difundido por toda a companhia. Existe um ecossistema de inovação, né, que está relacionado a isso, então tem muitas áreas envolvidas, e essas áreas estão sempre aí integradas, e a gente procura fazer troca de informação, compartilhar dados, e aqui são alguns exemplos de projetos baseados em análise de dados que a gente já desenvolveu e já publicou. Recentemente a gente fez uma parceria com a Universidade de Chicago para análise de pacientes com hipotiroidismo, né, em uso de reposição hormonal, e para entender como que essa reposição hormonal conversa com o hormônio que a gente dosa, que é o TSH, né, então com alguns outros parâmetros aí laboratoriais. Isso gerou uma publicação recentemente, e um outro exemplo de projeto que a gente vem desenvolvendo na área de dados é com uma parceria com essa empresa chamada Kunumi. Então a gente faz muita parceria, a gente faz parceria externa também, então a gente desenvolve internamente, mas a gente busca as parcerias, e com eles a gente vem trabalhando num algoritmo que apoia o diagnóstico de COVID, com base em hemograma, que é um exame que é rapidamente acessível em diversos locais, né? Então, esse daqui também é um projeto que está numa fase de publicação, e a gente vem testando aí, validando esses dados em rotinas aí, mas é um projeto muito interessante que, com a análise do hemograma, a gente consegue predizer ou apoiar, e o diagnóstico ele não substitui o teste direto, né, com uma acurácia bastante alta, acima de 92%. Então, esses são alguns exemplos de projetos. Essa imagem é só para dizer que essa é uma construção sempre conjunta, né, um apoiando o outro, e dentro desse ecossistema aí de cultura de inovação da empresa. Então, com isso eu vou finalizar, agradeço vocês, quem conseguiu ficar aí até o final, e estou aqui à disposição.